oitavo ano. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho na nossa última aula, nossa aula virtual, da sexta-feira passada. Nós estamos fechando essa questão aqui, desta tabela dos pares x e y. A primeira, a segunda e a terceira linha a gente resolveu juntos aqui na aula virtual. Ficou faltando as três últimas linhas. Eu peguei só as três últimas linhas, repassei para cá. Eu até escrevi página 12, tá? Para vocês localizarem direitinho. Então vamos terminar essa correção aí, para a gente poder pegar as atividades que eu deixei. Vão conferir se vocês fizeram certinho. Então aqui onde tiver x nós vamos colocar 0 e vamos achar o valor de y. Então aqui nós vamos ter assim, nós vamos acompanhar lá então. Vou resolver aqui. Menos 2 vezes 0, no lugar de x, mais y é igual a menos 10. Todo número multiplicado por 0 é 0, independente de sinal. Então 0 mais y é igual a menos 10. Nem precisa de passar o 0 para cá, porque 0 mais y é y, Então é a mesma coisa de eu estar encontrando que y é igual a menos 10. Então vou colocar no lugar de y aqui menos 10. E o meu par, sempre a ordem é x primeiro e y depois. Tá? Então meu par vai ser 0 com menos 10. Ok. Aqui onde eu vou puxar uma seta aqui agora, eu não tenho x, eu tenho o y. Então agora nós vamos achar o x, Então no lugar desse y aqui que eu vou colocar o par. Então nós vamos ter menos 2x mais 4 é igual a menos 10. Esse mais 4 passa para cá o quê? Menos 4, Então menos 2x é igual a menos 10 com menos 4. Olha a soma algébrica aí, Sinais iguais, conserva e soma. Menos 10 com menos 4, menos 14. Então, menos 2x é igual a menos 14. Eu vou multiplicar por menos 1 para tirar o negativo do x, só que aí tudo vai mudar de sinal. Aqui que é menos vai ficar mais 2x. Aqui que é 14 negativo vai ficar 14 positivo. Então, 2x é igual a 14, isolando x. X é igual a 14 dividido por 2. Que a gente vai encontrar 7. Então, x vai ser 7. O meu par, então, x e y, ele vai ser, então, 7 e 4. E finalizando com o terceiro. O x vale 5, a gente vai encontrar o y. Então, vamos substituir lá? Então, aqui, menos 2 vezes 5 mais y é igual a menos 10. Negativo vezes positivo, negativo. 2 vezes 5, 10. Com mais y é igual a menos 10. Esse menos 10, ele vai passar para cá mais 10. Então, nós vamos ter que y vai ser igual a menos 10 com mais 10. Menos 10 com mais 10 é 0, cancela. Então, o y vai ser igual a 0. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar 0. Então, o meu par, ele vai ser 5 e 0. Pronto, então nós finalizamos a parte da tabela, que está aí na página 12 de vocês. Agora, a gente vai fazer a letra B. Nesse plano cartesiano aqui, nessa malha quadriculada, nós vamos marcar os 6 pontos que nós encontramos aí na tabela. Os 3 primeiros já estão aí, tá? E depois nós ainda vamos fazer a letra C. Então, vamos lá. Então, na questão B, foi pedido para representar, nesse plano cartesiano, nessa malha, esses 6 pontos encontrados. Os pontos foram esses aqui, repassei eles para cá. São os pontos que vocês encontraram aqui, no final da coluna aqui da tabelinha da página 12. Vai localizando aí. Então, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y. E no par ordenado, o primeiro sempre é x e o segundo sempre é y.
Então, ele sai de menos 1 de x e encontra com menos 12 de y. Como a malha de vocês está quadriculada, vocês vão descer retinho, né? Então, aqui, ó, o menos 1 vai descer aqui e virar para cá. Então, aqui no ponto de encontro que vai se dar o ponto, tá? 3 positivo de x com menos 4 de y. O 3 positivo está aqui, ó, só que menos 4 está para baixo. O ponto de encontro vai ser aqui. 6 de x com 2 positivo de y. Então, 6 vai subir, encontrar com 2 positivo aqui, ó. Aqui, ó. 0 de x com menos 10 de y. Quando algum ponto é 0, o ponto fica marcado em cima do outro, que é o menos 10. Porque o x é 0. Então, esse aqui é o y, ó. Em cima do menos 10 do y. Tá aqui, ó. Em cima. Ok? X é 7, o y é 4. Então, 7 de x vai subir e vai encontrar com 4. Aqui vai se dar o ponto de encontro deles. E 5 de x com 0 de y. O y agora que é 0. Então, o ponto vai ficar marcado em cima do 5 do x. Então, aqui, ó, em cima do 5. Aí, eu marquei todos os meus 6 pontos. Aí, vocês vão pegar uma régua, porque como a malha de vocês está quadriculada, ela está toda certinha. E vão ligar os pontos. Aí, a gente vai obter o gráfico, né, dessa situação aí. Então, vocês vão pegar uma régua e vão fazer isso aqui, ó. A reta de vocês vai ficar certinha, né? Não vai ficar torta assim, porque a minha aqui não tá com medida. E na letra C, ele pergunta assim, ó. Nessa equação, x também pode assumir valores negativos e y? Pode. Aqui, ó. Esses primeiros valores são x. Olha o x negativo lá. Teve x negativo. O segundo valor é y. Olha y negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Então, tanto o x quanto o y pode assumir valor negativo. A resposta é sim. Então, quando eu encerrei a aula, eu pedi vocês que terminassem isso aí para mim. Aí eu pedi que vocês fizessem os exercícios de 1 a 4, das páginas 13, 14 e 15 da apostila, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai efetuar a correção. Vamos ver se vocês fizeram, o que deu certinho. Então, vamos começar com o exercício número 1 da página 13. Essa questão número 1 aqui, nós temos aqui 3 situações, A, B e C, e temos 3 gráficos. E nesse parênteses aqui, nós vamos relacionar qual é a equação que se refere a qual gráfico. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Bom, a gente tem de verificar que cada gráfico tem umas bolinhas marcadas aí, ou então ele corta em cima de algum eixo. Dá um exemplo. Essa bolinha que está marcada nesse, vocês podem verificar aí que está riscado de verde. Ele é 2 de x com 2 de y. É o ponto 2 e 2, ó. Então, a gente tem que substituir aqui, no lugar de x, colocar 2 e ver se o y vai dar 2, né? No lugar de x pôr 2, no lugar do y pôr 2 e ver se vai dar esses resultados que estão aqui. Um exemplo. Se eu colocar 2 aqui, ó, menos 2 vezes 2, eu vou encontrar menos 4. E aqui no lugar do y eu vou colocar também 2. Só que menos 4 com mais 2 não vai dar menos 5. Então, esse gráfico aqui, ó, ele não é da letra A. Vamos lá, no lugar de x pôr 2 e no lugar do y pôr 2. Então, aqui, ó, 4 vezes 2. Então, nós vamos ter 8, mais 2 vezes 2, nós vamos ter 4. Só que 8 mais 4 não foi igual a 0. Então, esse gráfico aqui também não é da letra B. Então, só pode ser da letra C, mas vamos tirar pronto. 2 de x e 2 de y. 2 dividido por 2, ó, 2 de x, 2 dividido por 2 dá 1, menos. E no lugar desse y aqui eu vou colocar 2. Só que mais 1 com menos 2 é igual a menos 1. Então, deu certo. Então, significa que esse gráfico aqui, ó, ele é da equação C. Eu esqueci de pôr a letra C, mas aqui tem a equação C. Então, eu vou colocar nesse parênteses aqui C, ó. Tem outros pontos que você poderia ter pegado também. Esse ponto em cima do eixo Y é porque o x é 0. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 0 e 1.
x0 e y1. Ele também daria certo aqui, ó. 0 dividido por 2 dá 0. E no lugar do y eu vou pôr 1. 0 com menos 1 dá menos 1. Também daria correto. Entendeu? Ainda tem outro ponto aqui, ó. Esse aqui está em cima do eixo x. É porque o y é que é 0. Então, ele seria o ponto menos 2 e 0. Qualquer um desses 3 pontos que você substituísse aqui, ó, ia dar correto na letra C. Então, esse gráfico aqui eu já descobri que ele é da equação C. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Aqui, a gente chama de origem. É o ponto 0 e 0. Quando ele passa nesse meio aqui, é 0 de x e 0 de y. Então, nem precisa de olhar os outros pontos que estão bolinhas aí. Pega o 0 e 0, que é mais fácil. No lugar do x eu vou pôr 0 e no lugar do y eu vou pôr 0. Vamos ver onde que vai dar certo? Se eu colocar 0 aqui, ó, menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais 0. Só que 0 mais 0 não dá menos 5. Então, esse gráfico aqui ele não é da equação A. Então, só pode ser da B, né? Porque da C a gente já encontrou. Vamos lá? x0 e y0. 4 vezes 0 vai dar 0, mais 2 vezes 0 vai dar 0, e 0 mais 0 é igual a 0. Então, esse segundo gráfico aqui, ele é da equação B. Então, aqui nós vamos colocar B. E só sobrou o A para cá, né? Então, logicamente, aqui é o A. Mas, mesmo assim, vamos tirar a prova, né? Esse gráfico aqui, ó, vamos completar que ele é da fórmula A. Ele tem o ponto aqui, ó, 3 e 1. Esse ponto aqui, ele é o ponto 3 e 1. 3 de x e 1 de y. Então, no lugar de x, eu vou pôr 3, ó. 3 dividido por 2, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Só que aí, nós vamos testar a letra A que está faltando, né? Então, nós vamos lanear. No lugar de x, pôr 3 e no lugar do y, pôr 1. Então, aqui no lugar de x, eu vou pôr 3, ó. Só que aí, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E no lugar do y, eu vou colocar 1, mais 1. Menos 6 com mais 1 é igual a menos 5. Então, deu correto. Então, realmente, esse gráfico aqui, ele é o gráfico representativo da equação da letra A. Então, é só você substituir. Você poderia pegar outros pontos também. Aqui, por exemplo, ó, quando o ponto está marcado em cima do eixo Y, é porque o x é 0. Então, esse ponto aqui seria o ponto 0 e menos 5. Olha só, no lugar de x, nós vamos colocar 0. Então, menos 2 vezes 0 daria 0. Então, ficaria 0. E no lugar do y, nós vamos pôr menos 5. Aí, a gente faz um jogo de sinal. Negativo vezes positivo, negativo. Ó, e 0 com menos 5 é igual a menos 5 realmente. Tá vendo? Então, você pode escolher qualquer um dos pontos do gráfico. Qualquer um que você escolher, ele vai dar certinho. Então, era isso que era para fazer, tá, pessoal? Então, eu já estou ensinando aqui vocês como que a gente pega um gráfico e descobre de qual equação que ele veio. Tá? Então, você tem de localizar um ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, substituir. Aquele que der correto é o gráfico correto. Então, a questão número 1 está prontinha. Vamos à questão 2. Questão número 2 foi dito o seguinte. Vamos prestar atenção que tem uma informação aí, né? Ele diz assim, ó. Resolva o seguinte problema. André tem notas de R$5 e de R$10, somando ao todo R$50. Preencha a tabela e encontre todas as possíveis quantidades de notas de 5 e de 10 que satisfazem esse problema. Considere que há pelo menos uma nota de cada valor. Então, não pode ter, por exemplo, quantidade de nota de 0, nenhuma nota. Tem de ter pelo menos uma. Aqui ele já deu, ó. Ele pode ter 2 notas de R$5, que é R$10, e 4 notas de R$10, que é R$40. Então, 10 com 40 fechou 50. Qual é a outra forma que ele pode ter? Ele não pode ter quantidade ímpar de nota de 5, porque senão vai dar 45, 55, vai passar. Então, a quantidade que ele tem de ter tem que ser par, para dar 10, 20, 30, né? Exato. Então, ele pode ter 4 notas de R$5, 4 vezes 5, 20. E ele pode ter 3 notas de R$10.
3 vezes 10, 30. 20 com 30, tá aí os 50 reais. Ele pode ter 6 notas de 5 reais. 6 vezes 5 dá 30. E 2 notas de 10 reais. 2 vezes 10, 20. 30 com 20, 50. Ou então ele pode ter 8 notas de 5 reais. 8 vezes 5, 40. E uma nota de 10 reais. 40 mais 10, fechou 50 reais. Então, essas são as opções. Então, no par ordenado, é como se aqui fosse o X e aqui fosse o Y, tá? Tanto que aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo X, notas de 5 reais. Esse eixo aqui é o eixo Y, notas de 10 reais. Aí o exercício pediu para, na letra B, ter um gráficozinho desenhado aí na malha quadriculada, a gente representar essa situação aqui no gráfico. Então, 2 de 5 com 4 de Y. Então, 2 de 5 vai subir, encontrar com 4 de Y. Aqui no ponto de encontro, a gente marca o ponto. 4 de X com 3 de Y. Então, 4 de X vai subir. Olha o 3 de Y aqui, ó. E vai encontrar aqui com 3 de Y. 6 de X com 2 de Y. Então, 6 de X vai subir e vai encontrar com 2 de Y aqui, ó. Aqui vai se dar o ponto de encontro. 8 de X com 1 de Y. Então, 8 de 5 com 1 de Y aqui, ó. Prontinho. Aí é só ligar os pontos agora, né? Você vai pegar uma régua, vai traçar lá certinho. Tá, isso é o gráfico representativo dessa situação. E na letra C, ele pediu para escrever uma equação que represente essa situação aí. Ele falou que X vai representar as notas de 5 reais e que Y vai representar as notas de 10 reais. Então, como que eu vou representar essa situação aí? Né? Então, 5 vezes o número de notas de 5 reais mais, né, 10 vezes o número de notas de 10 reais, isso aqui tem de ser igual a 50. Então, aí, ó, o número de notas vezes 5, X representa o número de notas de 5 reais. Y representa o número de notas de 10 reais. Isso aqui vai ser igual a 50. É como se fosse assim, ó, o X vale 2 e o Y 4. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. 10 mais 40, 50. E qualquer valor que você substituir ali, ó, x4, y3. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 3, 30. 20 com 30, tá aí os 50. Então, qualquer um vai dar certo, porque essa foi a equação que foi criada para a sua situação dos 50 reais. Então, fechamos a questão 2. Vamos à página 14 agora. Na verdade, na página 14, ainda continua o exercício 2, né? Ainda tem letra D, letra E, eu não tinha visto, mas vamos terminar então. Lá na letra D, ele diz assim, ó, o par ordenado 12 e menos 1, 12 de X e menos 1 de Y. Aqui representa as notas de 5 reais e aqui as de 10 reais, tá? É solução da equação que você escreveu no item anterior? É solução do problema? Vamos ver. A equação que a gente escreveu foi essa, ó. A gente tem que substituir o X, o Y e ver se vai dar 50. Então, aqui no lugar de X, nós vamos colocar 12. Então, vai ficar 5 vezes 12, olha lá, continua. Mais 10 vezes menos 1, tá? Então, mais 10 vezes menos 1. 5 vezes 12 é 60. Positivo vezes negativo é negativo. E 10 vezes 1 é 10. Só que 60 menos 10 deu 50. Aí eu quero chamar atenção pelo seguinte. Uai, deu 50, então tá correto, ele é solução. Mas presta atenção. Esse número aqui está representando 12 notas de 5 reais. Esse número aqui está representando menos uma nota de 5 reais, de 10 reais. Não existe quantidade de nota negativa. Então, o que eu quero chamar atenção?
Quando a gente substituiu, o resultado deu 50. Mas não é porque o resultado deu 50 que eu vou falar que é solução. Por que que não? Porque esses valores aqui estão representando notas. Não tem como eu ganhar menos uma nota de R$10. Não existe isso. Então, por isso que a resposta aqui da letra D vai ficar não. Ele não é solução. Em nenhum par dessa situação pode ter valor negativo, porque não tem quantidade de nota negativa. Então tem que ficar atento ao problema. Não adianta só substituir aqui e dar 50 e colocar assim. Tem de analisar a situação. Então cuidado com isso. Quando chega na letra E, ele pergunta assim, ó. E o par ordenado 7 e 1,5? Olhem só. Letra E. Ele deu o par ordenado 7 e 1,5. 7 notas de R$5 e uma nota e meia de R$10. Eu não vou nem substituir. Mesmo se eu substituir aqui e der 50, aqui não é uma situação válida. Não existe quantidade de nota decimal. Como é que eu vou pagar com uma nota e meia de R$10? A gente sabe que não existe isso. Então, eu não vou nem ter o trabalho de substituir, tá? Então, a resposta aí, ó, é não. Tá? Então, não adianta. Não adianta substituir, dar os 50, sempre que aqui vocês têm de analisar o que isso está representando, o que isso está representando. Uma nota e meia de R$10, não existe isso. Então, nem precisa ter o trabalho. Então, letra D não, letra E não. Quando chega na letra F, ele disse assim, ó, escreva outras 3 soluções para a equação que você escreveu no item C. Essa que foi a equação que a gente escreveu, tá? Mas que não seja solução para o problema. Olhem só, lá no problema, lá no início, ele falou que tinha de ter pelo menos uma nota de cada. Então, não podia ter quantidade de notas zerada. Mas se eu escrever esse par aqui, ó, 0, por exemplo, e 5. Aqui está dizendo nenhuma nota de R$5 e 5 notas de R$10. Só que 5 notas de R$10 dá os R$50. Então, esse par aqui dá certo. Mas por que ele falou valores que dão certo, mas que não seja a solução? Porque aqui eu estou tendo nota só de 10, não estou tendo nenhuma de 5. E ele disse lá no início do problema que tinha de ter pelo menos uma nota de cada. Por isso que esse aqui dá certo, mas ele não é considerado solução, entendeu? Pode ser o processo contrário também. Pode ser 10 notas de R$5 e nenhuma de R$10. Se eu tiver 10 notas de R$5, vai dar R$50. E nenhuma nota de 10, então é R$50. Esse também deu certo. Mas não faz parte da solução, porque ele tem de ter ao menos uma nota de cada. Não pode ter 0 notas de R$10. Um outro par também que dá certo, mas não é solução. Aqui comigo, ó, menos 2 e 6. Se eu colocar 6 notas de R$10, eu vou ter 60. E aqui são as notas de R$5. Só que menos 2 vezes 5 dá menos 10. E menos 10 com mais 60 dá 50. Deu 50. Mas aqui não é solução. Por quê? Como que eu vou pagar com menos 2 notas de R$5? A gente sabe que não existe. Foi a mesma situação que aconteceu aqui, ó. Então, onde eu coloquei os certinhos aqui é porque ele dá certo na solução, mas não pode ser considerado solução, porque tem alguma coisa errada lá no problema, tá? Então, são exemplos que dão certos, mas que não podem ser considerados como solução. Mas você pode colocar esses 3 pares que eu coloquei como exemplo aí. E finalizando a letra G, vocês vão voltar lá no gráfico que a gente desenhou, lá na letra B. Eu não vou desenhar de novo o gráfico aqui, não. Você já marcou no plano cartesiano do item B os pontos que representam a solução do problema proposto. A gente já marcou, né? Os 4 pontinhos aqui, ó. Que já está prontinho lá na letra B. Aí o problema diz, com o auxílio de uma régua, desenhe no plano cartesiano a seguir a reta que representa todas as soluções da equação. No seu plano cartesiano, que nós marcamos aí, só para vocês entenderem, ficou assim, ó. Tinha 4 pontinhos aqui, a gente foi e marcou a retinha. O que vai representar todas as soluções? Aí você vai voltar na letra B, não precisa desenhar outro gráfico, não.
você vai pegar a sua régua e vai continuar riscando para cá, ó, para cá e para cá. Então, todos esses pontinhos que vão ser formados aqui, ó, por aqui afora, vão ser a solução. É só você continuar riscando, tá? Além dos 4 que já estavam, você continua traçando a reta, que aí todos aqui nessa reta vão ser a solução. Combinado? Então, finalizamos a questão realmente número 2. Uma questão grande, né? Agora, vamos pegar a 3, que tem uma tabelinha aí para completar e um outro gráfico para desenhar. Vamos lá. Essa questão número 3 aqui é igualzinha àquela tabelinha que eu estava corrigindo com vocês lá no início do vídeo. Nós temos a equação. Nós já temos 4 valores de x, temos de achar os valores de y e completar o par ordenado. Depois a gente vai desenhar o gráfico. Eu vou fazer as resoluções aqui separadas, porque depois eu vou apagar, tá? Então, onde tiver x, nós vamos colocar menos 1 aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, 3 que multiplica parênteses menos 1, aí vai continuando. Menos y, que é igual a menos 2. Positivo vezes negativo, negativo. 3 vezes 1, 3. Menos y é igual a menos 2. Esse menos 3, ele vai passar para cá mais 3. Então, menos y é igual a menos 2 com mais 3. Menos 2 com mais 3 é mais 1. Então, menos y é igual a mais 1. Só que aí na hora de tirar o negativo do y, tudo muda de sinal. Aqui fica y positivo e aqui fica 1 negativo. Então, eu já achei que o y vale menos 1. Tá aí, ó. Então, meu par é x primeiro e y depois. Então, meu par vai ser menos 1 com menos 1. Menos 1 de x, menos 1 de y. X agora vale 0. Então, olha como é que vai ficar. Ó, vamos lá. Então, nós vamos ter lá 3 vezes 0... menos y é igual a menos 2. Só que 3 vezes 0 é 0, com menos y é igual a menos 2. Esse 0 vai passar para cá e não vai alterar nada, né? Então, vai ficar menos y é igual a menos 2. Novamente, eu tenho de multiplicar por menos 1, aí tudo vai mudar de sinal. Aqui vira y positivo e aqui vira 2 positivo. Então, meu y aqui vale 2. Então, esse é o ponto 0 de x e 2 de y. Então, ele é meu ponto 0 e 2. X agora vale 1. Então, vamos lá. 3 vezes 1. Então, aqui, ó. 3 vezes 1. Aí, vai continuando. Menos y é igual a menos 2. 3 vezes 1 é 3. Então, 3 menos y é igual a menos 2. Mais 3 passa para cá, menos 3. Então, menos y é igual a menos 2 com menos 3. Só que menos 2 com menos 3 é menos 5. Então, menos y é igual a menos 5. Aí, vou multiplicar por menos 1, tudo muda de sinal, y vai ser igual a 5. Então, meu ponto aqui é 1 de x com 5 de y. Então, é meu ponto 1 e 5. E finalizando, x agora vale 2, olha lá. Então, nós vamos ter assim, ó. 3 vezes 2, vamos lá. Menos y é igual a menos 2. 3 vezes 2 é 6, menos y é igual a menos 2. Mais 6 passa para cá, menos 6. Então, menos y vai ser igual a menos 2 com menos 6. Só que menos 2 com menos 6 é menos 8. Então, menos y é igual a menos 8. Aí, na hora que eu multiplicar por menos 1, tudo vai mudar de sinal. Vai ficar y é igual a 8, né? Positivo. Então, quer dizer que meu y vale 8. Meu ponto, então, é 2 de x com 8 de y. Então, olha quem que é meu ponto. 2 e 8. Então, eu achei os 4 pares aí, ok? Agora, a gente vai marcar no plano cartesiano. Ao lado aí, você tem prontinho o seu plano cartesiano. Ele já está todo quadriculado. É só você marcar os pontos. Então, eu vou apagar aqui agora. Vou desenhar esse plano para a gente poder fazer a marcação certinha. Então, vamos lá. Olha aqui, ó.
menos 1 de x com menos 1 de y. Menos 1, esse eixo aqui, pessoal, ó, é o eixo x, tá? E aqui é o eixo y. Então, menos 1 vai descer, encontrar com menos 1 de y aqui, tá? É meu primeiro ponto. 0 de x com 2 de y. Como o x é 0, o ponto fica marcado em cima do 2 do eixo y. Quando alguém é 0, ele fica em cima do outro eixo. O 2 do eixo y é bem aqui, ó, bem aqui em cima. 1 de x com 5 de y. Então, 1 de x vai subir, encontrar com 5 de y aqui. 2 de x com 8 de y. Então, 2 de x vai subir, encontrar com 8 de y aqui, ó. Pronto. Depois dos 4 pontos marcados, você pega a régua. Como a sua malha é quadriculada, vai ficar certinho. Você pega a régua e liga os pontos aí, ó. Aí você conseguiu formar o gráfico representativo dessa equação. Prontinho? E vamos só finalizar com a página 15 agora. Exercício 4 e último. Essa questão 4, vamos prestar atenção qual do raciocínio aí. O dono de um sítio deseja cercar uma área retangular, por isso que eu desenhei um terreno, o retângulo, é como se fosse o terreno dele retangular, tá? Para criar galinhas. Para isso, ele dispõe de 100 metros de tela, que deverão ser totalmente utilizados. Ele vai passar a tela aqui, passar aqui, passar aqui, passar aqui, e no final vai dar os 100 metros. É como se eu estivesse calculando o perímetro, né? Aí ele fala assim, ó, letra A. Então vamos lá na letra A. Chamando de x e y as medidas da largura e do comprimento, que equação representaria o perímetro desse cercado? Ele disse que x era a largura, então se aqui é x, aqui também é x, e que y era o comprimento. Então aqui também é y. Ele pediu a equação do perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então nós vamos representar x mais y mais x mais y. Isso aqui tem de ser igual a 100, porque vai usar 100 metros de tela. 1x mais 1x nós vamos ter 2x. 1y mais 1y nós vamos ter 2y, que é igual a 100. Então, olha aqui, ó. Essa é a equação que representa o perímetro aí. 2x mais 2y é igual a 100. Finalizou. Quando chega na letra B, a letra B eu vou fazer só uma interpretação com vocês. Ele deu um ponto aí na letra B, que é esse ponto aqui, ó, 30 e 20. 30 da largura, que é o x, e 20 do comprimento. 30 daqui com 30 daqui, 30 e 30, 60. 20 daqui com 20 daqui, 20, 20, 40. 60 mais 40 vai dar o 100. Então, se for 30 de largura e 20 de comprimento, dá para poder cercar com 100 metros de tela. Ele já falou que esse ponto aí representa. Tanto que ele já deu um gráfico aqui, ó. E esse pontinho B aqui, ó, ele é o pontinho 30 e 20. E tem dois pontinhos aqui, presta atenção. Esse aqui tá 50 com 0 e esse aqui é o ponto 0 com 50. Repara bem de pertinho aí que tem uma bolinha aberta. Vocês estão com a apostila aí? No gráfico tem uma bolinha abertinha aqui, ó. Ela não é toda coloridinha de vermelho. O que que isso representa? Porque esse ponto aqui, ó, 0 e 50. E esse ponto aqui, ó, 50 e 0. Se eu colocar 0 aqui, 0 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 com 50 vai dar os 100 metros de tela. Mas eu posso ter um terreno que a largura é 0 metros? Como que é isso? Não tem como. Eu posso ter um terreno que o comprimento é 0 metros, a largura é 50? Então, por isso que as bolinhas são abertinhas. Quando a bolinha é representada num gráfico aberta, sem estar coloridinha, tampada, ele está mostrando que aquele ponto não faz parte da situação. Então, tanto 0 quanto 50 ou 50 com 0, pode ver que eles estão em cima do eixo e as bolinhas abertas. Como é que eu vou ter um terreno de 0 metros de comprimento? Como é que eu vou ter um terreno de 0 metros de largura? Ok? Então, é por isso que está marcado aí. Só que ele pediu no exercício que era para a gente criar outros pontos que representam a situação desse problema. Aqui, pessoal,
Se eu chamar o x de 10, 10 com 10, 20. Então, eu posso ter esse ponto aqui, ó, na letra C. Eu posso ter o ponto 10 de x, 10 com 10 é 20. Aí, para 100, tá faltando 80. Vai ficar 40 para cá e 40 para cá. Ele pode ser 10 de x e 40 de y. Então, eu criei um ponto aqui. Ele pode ser também assim, ó, 20. Se for 20 aqui, 20 com 20, né, vai dar 40. Tá faltando 60. Então, é 30 para cá e 30 para cá. Então, é o ponto 20 com 30. É contrário de 30 com 20. 10 com 40. O 40 com 10 também vai dar certo. 40 com 40, 80. 10 com 10, 20. 80 com 20, 100. Então, só aqui eu já criei 3, mas vocês podem criar vários, tá? Podem pôr a cabeça para funcionar. Pode ser também 15 com 15, 30, aí tá faltando 70. E 35 com 35, não precisa ser só múltiplo de 10 não, tá? Pode ser, né, outro valor, 18 com 18, o importante é que no final dê 100, ok? Então, só aqui eu criei 3. E assim a gente encerra esse tópico. Para a aula de amanhã, nós já vamos aprender sistema de equações, que está aí na página 15. Portanto, deixem tudo completo aí.